Eu vou fazer de uma cor só, mas o ideal é fazer tudo colorido, tá? E faz com tinta colorido. Então vamos lá. Oi, crianças, blá blá blá. Vou contar uma história pra vocês. Essa história eu dividi ela em 4 partes. E essa história começa nesse quadrado de cima aqui. Ela começa num lugar. Esse lugar se chama céu. Um céu. Lá no céu, a gente sabe que existem várias coisas, mas uma das coisas mais importantes que tem no céu é que lá no céu não tem nenhum problema. A Bíblia conta pra gente que no céu tudo é de ouro. Uma pausa. Essa parte aqui, geralmente cada um desenhava conforme podia, entendeu? Então, assim, isso aí é uma tentativa de fazer um portão, que você claramente pode ver que não era muito boa. Então, você faz o que a sua condição der pra você. Enfim, continua. A Bíblia fala que no céu não tem dor nem tristeza. A Bíblia também fala que no céu as ruas são de ouro. E não só as ruas, lá tem portão de ouro. E lá no céu, a parte mais importante é que tem uma pessoa que vive lá. Essa pessoa é Deus. Deus. Deus vive lá no céu. E Deus é perfeito. Por isso ele vive num lugar perfeito que é o céu. E a gente descobre aqui, quando a gente olha para esse outro quadrado, que Deus, além de ser perfeito, ele decidiu criar várias coisas um dia. Então Deus decidiu que ele ia criar muitas coisas. E ele criou o sol, ele criou a terra, ele criou todas as árvores que existem, todos os tipos de fruta. Nessa hora você pode perguntar se as crianças lembram tipos de fruta, tipo de animal, tipo de flor, qualquer coisa, para elas darem uma interagida, uma acordada. Deus criou todas as coisas. Isso é uma nuvem, isso é um sol. Isso é uma árvore. Deus criou todas as coisas. E como Deus é perfeito, quando ele criou tudo perfeito. Uma das coisas mais importantes que Deus criou foi um homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher. No primeiro dia da criação, ele fez. Aí, essa parte é tipo, depende do tempo que as crianças têm de atenção. Se der tempo, você pode falar rapidinho cada dia da criação. Se não der tempo, não fala. Eu sempre via se as crianças estavam com mais pique ou menos pique. Então, tá. Então, Deus criou. Aí você pode falar disso. Deus criou tudo perfeito. Mas o que aconteceu? Deus era amigo do homem e da mulher. E estava tudo certo nesse lugar que ele criou, no jardim onde ele colocou o homem e a mulher. Mas Deus disse para o homem e para a mulher que eles podiam comer todas as coisas que tinham no jardim, menos um fruto específico que tinha lá no jardim. Não era para ele comer. Mas um dia, o homem e a mulher, que antes eram amigos de Deus, resolveram fazer o que era mal. E eles resolveram desobedecer a Deus. Eles deram ouvido à voz da serpente que disse para eles que eles podiam comer a fruto, ao invés de escutar a voz de Deus que tinha dito que não podia. E por causa disso,
pecado entrou no mundo. O pecado é tudo que a gente faz que não agrada a Deus. E antes disso, dessa desobediência, não tinha pecado, tudo era perfeito. Mas depois que eles desobedeceram a Deus, tudo ficou estragado. A natureza ficou estragada por causa do pecado. E a amizade entre o homem e Deus também ficou estragada. Agora, o homem não podia mais ficar perto de Deus. O homem não podia ficar perto de Deus por causa do pecado. Agora ele estava separado de Deus. O pecado deixou ele longe. E por causa disso, o homem não podia mais entrar no céu. E nem eu e nem você, a gente não pode entrar no céu. Por causa do pecado, todo mundo tem pecado. Todo mundo aqui. Alguém sabe me dizer quantas vezes já contou mentira na vida? Não muitas vezes, porque são tantos que a gente nem sabe falar. Essa é uma pergunta pegadinha. Tipo, porque se eles falarem uma vez já é suficiente para ser pecado. Então, de qualquer jeito, eles admitem que tem pecado. Então, por causa do pecado, a gente não pode mais entrar no céu e a gente não pode mais ficar perto de Deus. E agora? A gente ia estar condenado a ficar longe de Deus para sempre. Mas Deus não queria que acontecesse. E por isso, Deus fez um plano. Deus mandou o seu próprio filho para morrer na cruz no nosso lugar. Alguém precisava morrer para pagar o preço do pecado. E Jesus, que é o Filho de Deus, se entregou para morrer no nosso lugar. Não foi fácil morrer no nosso lugar. A morte na cruz trouxe muita dor. Mas a maior dor que Jesus sentiu foi de carregar os nossos pecados com ele. Porque isso fez com que ele ficasse longe de Deus por um tempo. Isso foi a maior dor de todas. Mas, além disso, o que aconteceu? Fizeram Jesus usar uma coroa de espinhos, que deve ter doído muito. Fizeram Jesus carregar a própria cruz, depois pregaram ele com pregos que eram do tamanho desse pincel. Aí a gente sempre mostrava o pincel que estava usando para pintar o quadro, porque realmente eram pincéis muito grandes. Do tamanho desse pincel pregaram Jesus na cruz. Mas você sabe, não foi os pregos que deixaram Jesus preso na cruz. O que deixou Jesus preso na cruz foi o amor. Jesus podia ter saído dali, mas ele escolheu ficar, porque ele nos amou e ele queria nos salvar. Ele queria nos dar uma nova chance de ficar perto de Deus e um dia poder entrar no céu. E por isso agora a gente tem uma escolha muito importante para fazer. A gente tem que tomar a decisão de acreditar no sacrifício que Jesus fez por nós, acreditar do fundo do nosso coração e deixar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso pecado do lado de fora. Mas tem gente que não faz isso. Tem gente que não acredita, quer deixar Jesus do lado de fora, porque na verdade não quer obedecer a Deus. Essa pessoa não acredita porque quer fazer suas próprias vontades e quer continuar pecando e fazendo o que quer. Aqueles que acreditam em Jesus e procuram fazer a vontade de Deus são salvos e um dia podem ir para o céu. Podem ficar perto de Deus. Mas aquelas pessoas que não amam a Jesus e não acreditam que ele morreu na cruz por elas, para salvar elas do pecado, essas pessoas não vão para o céu. Essas pessoas vão para o inferno, porque elas estão condenadas a ficar para sempre longe de Deus. Então, qual desses é o seu coração? E aí você pode fazer um apelo ou não, bem estilo APEC ou não.